biologia do primeiro simulado do SAIS 2025. O tipo de interação ecológica que ocorre entre esses seres vivos é denominado de: algumas espécies de abelhas, como as mangavas de chão, a abelha melífera e as abelhas sem ferrão, vivem em grupos nos quais há uma rainha e muitas operárias. Todas as operárias são filhas da rainha e desempenham diferentes funções no grupo de acordo com a idade. Já a rainha cuida apenas da reprodução. Ela faz um voo nupcial assim que se torna madura e acumula todos os espermatozoides dentro de um órgão chamado espermateca. Cada vez que bota um ovo, a rainha libera alguns espermatozoides para fecundá-lo. Ou não, caso queira que a cria seja macho. Além disso, ela é uma responsável pela liberação de feromônios que regulam o bom funcionamento da colmeia. O tipo de interação ecológica que ocorre entre esses seres vivos é denominado de... Bem, aqui basicamente a gente está falando de uma relação intraespecífica, né? Intraespecífica, benéfica, né? Entre esses seres aqui, né? Quando a gente fala de relação intraespecífica, a gente está falando de benéficas, né? Em si, a gente está falando de sociedade e colônia. A colônia é aquela relação que todo mundo vive juntinho, como por exemplo, bactérias, fungos, eles vivem juntinhos, e a sociedade, ela é aqueles seres que cada um tem sua função, como por exemplo, uma sociedade de formigas ou uma sociedade de abelhas. Existe um erro muito comum de senso comum, né, que as pessoas pensam que a gente fala de colônia de formiga, mas na verdade formiga não é colônia. A abelha não é colônia porque elas não vivem grudadas umas às outras, elas desempenham diferentes funções. E aqui é um típico exemplo de sociedade, porque ele fala aqui que as operárias são filhas das rainhas e desempenham funções diferentes, enquanto que a rainha só serve para reproduzir e tal, então justamente é a sociedade. Não seria protocooperação, como diz a letra A, porque protocooperação é uma relação mutualística facultativa entre espécies, beleza? Entre espécies, e aqui eu estou tratando da mesma espécie. Muito embora ele tenha citado aqui espécies diferentes de abelha. Mas a relação, talvez isso seja um distrator, inclusive. A relação não é exatamente entre essas espécies aqui. Na verdade, é entre uma espécie em específico. Por exemplo, as mangavas de chão funcionam dessa forma. Ele não está falando que a mangava de chão vai interagir com a abelha melífera, entendeu? Então, por isso que não é protocooperação. Comensalismo não é, né? Comensalismo é aquela relação interespecífica, que um vai ser beneficiado e o outro não vai ser, o outro não vai sofrer nenhum dano, né? Nenhum tipo de prejuízo. O inquilismo é aquele que o ser vivo mora... um ser vivo ele mora no outro, basicamente, certo? Ele é como se fosse um inquilino do outro. Então, geralmente é uma relação em que um se beneficia e o outro não ganha nada. E o mutualismo é aquela relação também interespecífica, né? Obrigatória, que é o caso, por exemplo, a gente pode citar, sei lá, a abelha e a flor. Determinadas flores que precisam ser polinizadas pelas abelhas. Então a gente tem uma espécie de planta, né, de flor, e a abelhinha aqui que vai, né, pegar o pólen ali, consequentemente polinizar essa população. Então nenhum desses obviamente se encaixa com esse tipo de coisa. A gente já poderia cortar protocooperação, comensualismo, inquilismo e mutualismo justamente por serem relações que na sua maioria das vezes acontecem entre espécies. Enquanto que aqui no texto a gente está falando de uma relação na mesma espécie, que é intraespecífica, então só poderia ser sociedade.